Olá, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Sena de Informática e hoje, no Aprendi Mais Essa, eu quero falar sobre Excel, especificamente sobre duas funções, a função soma-C e depois a função soma-Cs. Vamos lá! A função soma-C irá somar o intervalo de células se este atender a um determinado critério pré-estabelecido. A função soma-C, gente, é uma evolução da função soma. A função soma é a função mais manjada em prova até hoje, né? A função soma vai somar um determinado intervalo de células. E a soma-C? Ela vai somar também, se obedecer a um critério. Então, imagina o seguinte, eu quero somar os valores que são maiores que 30, que são menores que 50, que são maiores ou iguais a 25, tudo bem? Eu vou estar dando um critério, eu vou estar dando uma condição. E aí, quem obedecer a essa condição vai ser somado, ok? Vamos voltar aqui para o slide. Fazer uma pequena prática, deixa eu chamar aqui o Excel. Preparei uma planilhinha aqui pré-formatada para vocês de uma empresa fictícia, tá? Imagina o seguinte, eu quero somar os salários, mas não é qualquer tipo de soma. Eu quero somar os salários maiores do que R$3.000. Coloquei uma condição, um critério. Eu vou utilizar a função soma-C. Como é que eu faço? Igual soma-C, abro parênteses. Onde que está o salário? O salário vai de D2 até D7. Ponto e vírgula, coloco o meu critério, entre aspas. Qual é o critério? Eu quero somar os salários, né, que forem maiores do que 3.000. Fecho aspas e fecho parênteses. Então, dá uma olhadinha aqui. Ele vai varrer as células de D2 até D7, né, esse intervalo, verificar quem é maior que 3.000 e somar. Né? Vamos fazer aqui no olho. Quem tem o salário maior do que 3.000? Eu tenho aqui o Mário, né, que ganha 3.400, acompanha com o mouse, e eu tenho a Fernanda, que ganha 5.000. Então, ele vai somar 5.000 mais 3.400, o resultado vai ser 8.400. Vamos dar uma olhada, vou dar Enter, 8.400. Dá uma olhadinha aqui de novo, ó. Verificou o intervalo de D2 até D7, e quem é mais de 3.000, quem vale mais do que 3.000, ele somou, ok? Essa é a maneira, gente, mais simples de utilizar a função soma-C. Deixa eu trazer aqui para mim. Tem uma maneira um pouquinho mais trabalhosa. Repara aqui, nesse caso, que eu verifiquei o salário, né, no intervalo, na coluna D, e somei nesse próprio intervalo. Mas eu poderia muito bem verificar um intervalo em outra coluna e somar o salário. Como, Thiago? Por exemplo, imagina que eu quero somar os salários estão na coluna D. Só que o meu critério vai ser quem for do sexo masculino. Sexo está em outra coluna, tá? Então vai ser um jeito um pouquinho mais trabalhoso de utilizar a função soma-C. Como é que eu faço? Vou apagar aqui. Soma-C. Eu quero verificar o sexo do funcionário, né? O sexo está onde? De C2 até C7. Ponto e vírgula. Qual o seu critério entre aspas? O que for M de masculino ou igual a M, tá? Poderia colocar M ou igual a M, tanto faz. Fecho aspas, tá? E aí, o que eu faço? Vou verificar quem é do sexo masculino e que eu faço? Eu vou somar, né, o respectivo salário dessa pessoa, que está onde? De D2 até D7. E vou fechar aqui parênteses. Então, como é que ficaria isso?
Quem é do sexo masculino? Mateus, que ganha 3 mil. Mário, que ganha 3.400. E o Rodrigo, que ganha 2.500. Ele vai somar esses três valores. Verifica quem é do sexo masculino e soma aqui o seu respectivo salário. Vamos dar Enter. Resultado, 8.900, ok? Somou o salário só dos homens, tá? Então, tem duas formas de utilizar a função soma-C. A primeira, mais simples, que eu mostrei anteriormente, né? Verifico no intervalo e somo no próprio intervalo. Quero somar o salário, né, de quem ganha mais do que 3 mil. E a segunda forma, que eu mostrei agora, verifico em outro intervalo. Quero verificar quem é do sexo masculino e somar, tá? Em outra coluna, em outro intervalo. Ok? Tem duas formas de utilizar. Vamos voltar aqui para o PowerPoint. Agora eu quero falar sobre a função soma-Cs, no plural. Deixa eu até ligar a caneta aqui para mostrar para vocês, ó. Soma-Cs, plural, tá? Irá somar o intervalo de células se este atender mais de um determinado critério pré-estabelecido, tá? Ela não está no plural à toa. Quando é soma-C no singular, né, eu vou somar se obedecer a um critério. Agora, a soma-Cs, eu vou somar se obedecer a mais de um critério. Como assim, Thiago? Vamos voltar agora para o Excel. Vou chamar ele aqui. Olha só. Imagina que eu queira somar o salário de quem tem mais de 30 anos, um critério, e quem é do sexo feminino. Agora eu tenho dois critérios, ok? Sempre que eu tiver mais de um critério, é recomendado, né? O recomendado não, né? Sou obrigado a utilizar a função soma-Cs, no plural. Então vamos lá. Igual soma-Cs. Na soma-Cs, o intervalo que vai ser somado vem em primeiro lugar. Eu quero somar o salário, não quero? De D2 até D7. Ponto e vírgula. Agora vem os critérios. Idade. A idade eu quero maior que 30, né? Então a idade está de B2 até B7, ponto e vírgula, abro aspas, o que for maior do que 30, fecho aspas, tá? E agora, qual é o meu próximo critério? Qual é a minha próxima condição? Ponto e vírgula, o sexo do funcionário de C2 até C7, ponto e vírgula, abro aspas, o que for F ou igual a F e fecho parênteses. Então dá uma olhadinha aqui como é que ficou. Ele vai varrer a célula B2 até B7, verificar quem é maior do que 30 e varrer C2 até C7 e verificar quem é do sexo feminino. Quem se enquadrar nessas duas condições, nesses dois critérios, vai ser somado aqui, de D2 até D7. Bate o olho aqui comigo. Qual funcionário ou quais funcionários que se enquadram, que se encaixam nessas duas condições? Tem mais de 30 anos e são do sexo feminino. Vamos dar uma olhada aqui. Mais de 30 anos tem o Mário, tem 32, só que o Mário não é do sexo feminino, ele é do masculino, então o Mário cai fora. Eu tenho a Fernanda, tem 35, é mais do que 30, e é do sexo feminino. Então ela é a única funcionária que se enquadra nessa categoria. Qual vai ser o resultado? O resultado vai ser o salário dela, a soma do salário dela, que é R$5.000. Vou dar Enter aqui, 5.000, tá? Então, né, recapitulando, função soma-C eu uso para somar se atender a um determinado critério e soma-Cs uso para somar se atender a mais de um critério, ok? Vamos voltar aqui para o PowerPoint e fazer aquela questãozinha de prova nossa de cada dia.
Olha só, para controlar o salário gasto em uma prefeitura, foi criada uma planilha do Excel 2010, indiferente a versão, tá? A partir da sua configuração padrão. A coluna A contém o nome do funcionário, a coluna B, a idade, a coluna C informa a condição, se um funcionário está aposentado, sim ou não. E a coluna D contém o salário pago ao funcionário, tá? Então, uma planilhinha aí bem simples. A fórmula a ser aplicada na célula B10, né, para calcular o total de salários pagos para os funcionários aposentados e com idade superior a 58 anos é... Olha só, gente, interpretação de texto, a matéria mais importante num concurso público, tá? Vejo muita gente errar a questão, não é porque não sabe, é falta de interpretação. Ele quer somar aqui em B10, ó, deixa eu até grifar aqui, ó, já tem 10.700, tá? O total de salários pago para os funcionários aposentados, uma condição, e com idade superior a 58 anos, ou seja, duas condições. Se eu tenho mais de uma condição, mais de um critério, eu uso a função soma-ses, no plural. Então, meus amigos, dá uma olhadinha aqui nas opções. Eu tenho A, B e C com soma-ses e tenho D e E com soma-C no singular. Ora, se eu tenho mais de um critério, a soma C no singular não é. Então, ó, a D e a E tá errada, tá errada. Não precisei nem quebrar a cabeça, só lendo aqui já eliminei duas alternativas. Vamos ver agora A, B e C. Na soma Cs, né, o que vem em primeiro lugar? O que vem em primeiro lugar é o intervalo que eu quero somar. O que ele quer somar? Ele quer somar os salários. Ó, deixa eu mudar a canetinha aqui que estava com X. Ele quer somar os salários. E os salários estão onde? Os salários estão aqui, ó, no intervalo de D2 até D8. Olha na alternativa A que ele começou com o intervalo de C. Então não é. A A já está errada. Na soma Cs, eu tenho que começar com o intervalo que eu quero somar. A já não é. Deixa eu trazer aqui o xizinho, ó. Também não é. Ou é a B ou é a C. Vamos ver a B. Somar Cs de D2 até D8. Perfeito. O intervalo que eu quero somar em primeiro lugar, os salários. Legal. E de B2 até B8, quem é B2 até B8? É a idade. Vamos marcar aqui, ó, é a idade, tá? O que for maior do que 58. Opa, confere, ó. Idade superior a 58. E de C2 até C8, né, que é se o cara tá aposentado ou não, tá? O que for S de aposentado, sim, né? Então a B de bola, por enquanto, né, é a resposta correta. Deixa eu marcar aqui um correto. Vamos verificar a C só por desencargo. Soma Cs de D2 até D8. Bateu essa parte, ó, tá certo. Aí de B2 até B8, o que for S. De B2 até B8, ó, deixa eu riscar aqui de novo, vou até mudar a cor, ó. De B2 até B8 não tem S. Tem os números, tem a idade do funcionário. Então, isso aqui, ó, que está tornando a questão errada, tá? Não vou nem continuar, já está errado aí. A resposta certa é a letra B de bola. Vamos conferir aqui no gabarito. Resposta certa, B de bola. Tudo bem? Deixa eu trazer aqui para mim. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e um grande abraço.